Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 8 e o capítulo 9 do livro Lembranças que o Vento Traz. Mas, como sempre, eu peço seu apoio ao canal, para você deixar o seu like, um comentário, se possível compartilhar, e se ainda não for inscrito, você gostou do canal? Então eu peço humildemente que se inscreva. Isso tudo são atos que para você não significa nada, mas que para mim ajuda muito, certo? Também quero agradecer a todos que já estão inscritos e que sempre deixam um comentário carinhoso. Minha gratidão a cada um de vocês. Dados os recados, vamos para o capítulo 8. Abílio já começava a se arrepender de ter se casado com Clarissa. Aliás, arrependeu-se de se haver casado novamente. Deveria ter seguido o conselho de Tião. O negro bem que o alertara de que isso poderia acontecer. Mas ele, cansado da desordem da casa e do desleixo dos filhos, achou que já era hora de arranjar-lhes uma segunda mãe. No entanto, deveria mesmo era ter contratado uma governanta. Se ela começasse a fazer perguntas, seria muito mais fácil livrar-se dela. Bastaria que lhe pagasse e a despedisse. Mas Clarissa não era uma criada. Era sua esposa, e ele não podia desfazer-se dela como se desfaz de empregados incompetentes. Olhando para o criado, Abílio suspirou e perguntou: "O que será que ela está pretendendo?" "Não sei, senhor, mas achei muito esquisita aquela conversa dela sobre negros e espíritos. E cantou e dançou como se fosse uma de nós, vai entender." "Pois é, Tião, aí tem coisa. Será que ela está desconfiada?" "Pode ser. Pedir para ir ao terreiro, veja se pode." Abílio olhou-o com um ar sombrio e retrucou: "Não pensei que fosse a isso que estivesse se referindo." O negro devolveu o olhar com um outro, de espanto, e exclamou: "Ficou louco? Daquele outro assunto? Acho que ela nem desconfia." Abílio já estava começando a se sentir inseguro. O medo começou a invadi-lo, e ele ocultou o rosto entre as mãos, clamando em voz de súplica: "Por que teve que ser assim, Tião? Por quê? Mas ela estava sofrendo, não estava? Foi um pedido dela, não foi? O que eu podia fazer?" Assustado com a reação do outro, Tião levou o dedo aos lábios e sussurrou: "Psh, é perigoso falar assim. Alguém pode ouvir." Percebendo que se exaltara, Abílio recompôs-se, passou a mão pela cabeça e concordou: "Tem razão, devo estar ficando louco. Mas é que a culpa me consome. O remorso me tira o sono. Não pense mais nisso. O que está feito. Não tem mais remédio. Vosmecê agora é um homem casado. Não devia mais pensar nessas coisas." "Mas como esquecê-la? Como esquecer a única mulher que já amei em toda a minha vida?" "Por favor, senhor Abílio, cuidado. As paredes têm ouvidos. Vamos mudar de assunto." Abílio enxugou os olhos e olhou pela janela da cabana de Tião. O sol começava a se pôr no horizonte, e em breve a lua surgiria sobre o mar. De onde estava, não podia ver a praia, mas ficou a imaginar o brilho das ondas ao luar. Quando tornou a falar, já estava mais tranquilo. "Leonor amava o mar, não é verdade?" "É sim, senhor." "Clarissa não gosta." "Acho que sim, a Clarissa tem medo. Afinal, passou maus momentos." "Tem razão. Apesar de tudo, acho que vosmecê deveria fazer as pazes com sinhá Clarissa. Não fica bem o marido não falar com a esposa." "Eu bem queria, Tião, mas ela não quer. Recusa-se a falar comigo, e eu não tenho jeito para essas coisas." "Mas tem que reconhecer que ela é uma pequena danada de bonita."
Abílio sorriu e respondeu, meneando a cabeça. É sim. Pelo menos com isso eu tenho que concordar. E não é só isso, não. Ela é uma moça muito delicada também, meiga, mas decidida. Pude notar. A sinhazinha Clarice é uma filha de Ançã, danada de teimosa. É mesmo, não é? É muito boa. Deu para perceber o quanto ela é boa. Tem o coração puro. Abílio olhou para Tião desconfiado. De repente, ele mudou seu discurso e quase chegava a defender Clarissa. Sem entender direito, indagou. Posso saber por que você de repente começou a elogiar Clarissa? Há pouco me pareceu que não gostava dela. Eu nunca disse que não gostava de Sinhá Clarissa. No começo, logo quando ela chegou, pensei que fosse uma intrometida, acostumada aos luxos lá da tal fazenda. Mas depois que ela veio com aquela história de religião dos negros, percebi que estava errado. Acho que ela é uma menina muito boa e muito esperta também. Esperta, né? Acha que ela pode acabar descobrindo? Ela não sabe o que aconteceu e acho que nem imagina, mas diz que ouviu espíritos. Por isso, Vosmecê tem que tomar cuidado. Ela pode começar a fuçar por aí e acabar descobrindo tudo. Isso jamais poderá acontecer, está ouvindo? Jamais. Então, é melhor arranjar um jeito de mandar Sinhazinha Clarissa de volta. Senão, algo me diz que ela vai acabar descobrindo sim. Abílio baixou a cabeça e não disse mais nada. Só de pensar que Clarissa poderia descobrir seu segredo, encheu-se de pavor. No entanto, já não podia mais mandá-la embora. Casara-se com ela, e não podia desfazer-se dela como de uma trouxa de roupa velha. Ele era um homem decente e honrado, e jamais cometeria uma indignidade daquelas. Dera sua palavra ao pai da moça, de que cuidaria bem dela e a trataria com respeito e dignidade. Como agora cometer tamanha ofensa? Como se ela fosse mesmo uma mercadoria que se compra e da qual se desfaz quando já não tem mais utilidade? Não. Se ela quisesse partir por livre e espontânea vontade, era diferente. Seria a vontade dela. Sua opção de ganhar a pecha de mulher descasada. Mas se ela quisesse ficar, o jeito era fazer o possível e o impossível para que ela jamais viesse a descobrir a verdade. Quando voltou para dentro de casa, Abílio não encontrou ninguém. Os últimos raios do sol deitavam na terra os seus fulgores, e ele saiu para o alpendre, a fim de testemunhar a entrada majestosa da lua. Foi andando pela estradinha que conduzia à praia, tentando não pensar em nada, quando algo lhe chamou a atenção. Sentados na beira da praia, Clarissa e Vicente conversavam, alheios a tudo e a todos, rindo feito dois amigos íntimos. Abílio achou aquilo estranho, e um terrível pressentimento começou a brotar dentro dele. O filho era um rapaz rebelde e arredio, mas era jovem e extremamente bonito. Será que estava apaixonado por Clarissa e ela por ele? Afinal, tinham quase a mesma idade. Não querendo dar-se a perceber, ocultou-se atrás de uma amendoeira e pôs-se a espiar. Clarice e Vicente conversavam animadamente, sentindo na pele o frescor da brisa do entardecer. Clarissa ia dizendo: Sabe, Vicente, você é um rapaz bonito e inteligente. Não tem vontade de sair daqui? Ele remexeu a areia com um graveto, balançou a cabeça e respondeu: Tenho, mas não sei o que faria longe daqui. Não pensa em ir para a capital estudar? Poderia cursar uma universidade. Já pensei nisso, mas não sei mais se é o que quero. Por que não? Por acaso seu pai não aprova? Aprova sim. Aliás, é o seu maior desejo. Por isso é que não sei mais se é o meu. Você e seu pai não se dão bem mesmo, não é? Não quero falar sobre isso de novo. Por quê?
Talvez eu possa ajudá-lo. Ouça, Clarissa, não gosto de meu pai e pronto. Não preciso de ajuda. E não quero a ajuda de ninguém para aprender a gostar dele. Gosto das coisas assim como estão. E depois, não entendo por que o interesse. Também não brigou com ele? Nem estão se falando? Isso é diferente. Seu pai me destratou. E a mim também. A mim, a minha irmã, a minha mãe. E agora você. Vê como só posso odiá-lo? Está bem, Vicente. Não quero brigar com você também. Ótimo, porque eu não suportaria. Clarissa sentiu o sangue subir-lhe as faces e indagou, coberta de rubor. O quê? Não suportaria ficar brigando com você. Por quê? Porque gosto muito de você. Talvez você seja a única pessoa de quem eu realmente goste. Ainda não percebeu? Vicente, por favor. Não pode estar falando sério. Falo mais sério do que nunca. Mas não se preocupe. Sei que você é esposa de meu pai e não pretendo desrespeitá-la. Ela corou novamente e balbuciou. Não entendo. O que quer dizer? Você não devia falar desse jeito. É meu enteado. E um menino. Não sou um menino. E depois, foi você mesma quem disse que não é assim tão mais velha do que eu. Que idade tem? 19? 20? 19. Pois eu tenho 17, quase 18. Como vê, somos praticamente da mesma idade. Pare com isso. Não devíamos estar falando essas coisas. Já disse para não se preocupar. Sou um homem honrado e jamais ousaria desrespeitar a mulher de meu pai. No entanto, não posso esconder meus sentimentos. Gosto de você e não há nada que você possa fazer quanto a isso. Não se manda no coração. Pare, Vicente. Não diga mais nada. Isso não está direito. Vai me dizer que também não sente o mesmo por mim? Não. Isto é, gosto de você, mas como um irmão. Irmão, uma conversa. Penso que também não reparei o jeito como olha para mim. Clarissa estava abismada. Aquele Vicente era mesmo muito atrevido e pretensioso. À medida que ele falava, sua indignação ia crescendo a tal ponto que ela, não podendo mais conter a perplexidade, deu um salto e exclamou. Pare já com isso, Vicente. Onde já se viu tamanho absurdo? Sou uma mulher casada. E o que é pior, sou mulher de seu pai. Você é meu enteado e deve me respeitar. E quero que saiba que está enganado. Não sinto nada por você. Nada. Nada além de um amor fraternal e desinteressado. E agora basta. Não vou mais ficar aqui ouvindo essas sandices. Ela voltou-lhe as costas enfurecida e partiu em direção à casa. Estava furiosa, indignada, enraivecida. Nunca havia ouvido tamanho disparate. Ia tão abismada que nem percebeu a presença de Abílio atrás da amendoeira, já agora oculto pelas sombras da noite que acabara de descer. Mesmo no escuro, ele pôde perceber a confusão estampada no semblante de Clarissa. De onde estava, não conseguia escutar o que eles diziam, mas podia imaginar. Vicente, na certa, fizera-lhe alguma revelação comprometedora, e ela se indignara e fugira. Se isso fosse mesmo verdade, o que seria deles? O que faria para ajudar o filho? Vicente passaria a odiá-lo ainda mais, porque veria nele não só um homem que lhe roubara os carinhos maternos, mas também aquele que o impedia de ter a mulher amada. Que Deus os ajudasse, porque isso não poderia acontecer. Já perdera a mulher. Como suportar agora perder também o filho? Capítulo 9. Naquela noite, Abílio não conseguiu dormir. Virara de um lado para o outro na cama, abria e fechava os olhos, cobria-se e jogava as cobertas longe. Por mais que tentasse,
Não conseguia tirar da mente aquela cena da praia e sentia um imenso desgosto. Ele não sabia como demonstrar seus sentimentos, mas amava os filhos acima de qualquer coisa. Se Vicente estivesse mesmo apaixonado por Clarissa, o que poderia fazer? E se ela o correspondesse? Abílio, de bom grado, teria aberto mão da moça em função do filho. Mas agora isso lhe parecia impossível. Mesmo que renunciasse à esposa, será que o filho conseguiria ser feliz tendo nos braços a mulher de seu pai? E a sociedade? Como enfrentar a maldade alheia? Pessoas que jamais lhe perdoariam aquela traição. Talvez aquilo fosse apenas passageiro. Ela era jovem, bonita, inteligente, quase da mesma idade que ele. Não seria difícil para um rapaz interessar-se por ela. E ele, Abílio, já passara dos 40 anos. Não era mais nenhum garotinho. Reconhecia que o filho era muito parecido com ele, mas era jovem. Seria muito fácil para Clarissa se apaixonar por ele também. Quanto mais pensava nessas coisas, mais se inquietava. De repente, sentia um ciúme louco da mulher. Era um misto de sentimentos, uma confusão que não sabia definir. Se por um lado abriria mão de Clarissa para que o filho pudesse tê-la, por outro, a ideia de perdê-la o enchia de ciúme. Afinal, ela era sua esposa. Fora com ele que se casara. Vicente era seu filho, mas era homem. Seria direito desejar-lhe a esposa? E Clarissa se recusava a falar com ele. Não lhe dirigia uma única palavra, ignorava-o. Se ela se afastava dele, era natural que procurasse mais alguém com quem conversar e se distrair. Angelina era uma boa menina, contudo, era muito criança. Mas Vicente... Não suportando mais aquela dúvida, Abílio se levantou aturdido, acendeu a vela e saiu rumo ao quarto de Clarissa. Abriu a porta sem bater e entrou. Ela estava dormindo. E levou um tremendo susto quando o viu ali, parado junto de sua cama, olhando-a com um estranho brilho no olhar. Ele pousou a vela na mesinha e puxou as cobertas da cama, deitando-se ao lado dela, enquanto ela começava a gaguejar. Seu Abílio, o senhor não tem o direito. Tenho sim, Clarissa. Você é minha esposa, e é dever de toda esposa entregar-se ao marido na hora que ele desejar. Abílio puxou-a para si, tentando beijá-la, e deitou-se sobre ela. Clarissa começou a se debater, e, coberta de raiva, conseguiu revidar entre dentes. Mesmo que só o que ela sinta por ele seja nojo e repulsa? Abílio soltou-a estupefato. Aquilo já era demais. Clarissa tinha nojo dele? Repudiava-o? Por quê? Porque queria estar nos braços de seu filho. Sem dizer nada, ele se levantou da cama, recompôs-se, apanhou a vela e saiu. Já na porta, virou-se para ela e falou, a voz vibrante de emoção. Creio que tenha sido mesmo um erro casar-me com você, Clarissa. Mas agora não há mais remédio. Pois muito bem, volto-lhe dizer que é livre para partir. Livre? Como posso ser livre se o senhor me ameaça com a ruína e a desonra? Isso não é problema meu. Se quer partir, que parta. Acho até que prefiro mesmo que se vá. Prefere? Sim. Não posso tolerar em minha casa uma mulher que não me respeita e que me atira na face ofensas desse calibre. Quer ir? Vá. Mas considere-se responsável por aquilo que faz e pelas consequências que daí advirem. Devo entender isso como uma ameaça? Entenda como quiser. Deu-lhe as costas e saiu. E Clarissa começou a chorar. Queria fugir dali, voltar para sua casa. Mas como? Sentia que agora não podia mais ir. Estava ligada a Angelina e Vicente, e não podia deixá-los. Contudo, já não suportava mais as grosserias de Abílio. Desamparada, Clarissa começou a pensar em Tonha. Como gostaria que ela estivesse ali para ajudá-la.
A ex-escrava fora como sua mãe, e ela sentia-se perdida sem os seus sábios conselhos. Pensando nela, Clarissa adormeceu. Em poucos minutos, Tonha apareceu e desligou-a parcialmente do corpo, levando-a para caminhar na beira da praia. Clarissa já começava a se acostumar com aqueles passeios noturnos. Sempre que liberta pelo sono, encontrava vó Tonha. Era à praia que iam para conversar. Parecia que o armarinho clareava seus pensamentos, ajudando-a a compreender o que não conseguia na vigília. Clarissa, começou Tonha a dizer, por que ignorou meus conselhos? Que conselhos? Você sabe, sobre Abílio. Ora, vó Tonha, aquele homem é detestável. Ninguém gosta dele, nem os filhos. Isso não é verdade. Os filhos estão apenas magoados, mas há em seus corações muito amor pelo pai. Magoados? Por quê? Em breve você descobrirá. Não sei. O senhor Abílio quer que eu parta. Mas você não vai partir. Confesso que estou tentada. Não fosse a ameaça de destruir a minha família. Não é por isso que não vai partir. Bem, é verdade que já me afeiçoei a Angelina e Vicente. Também não é por isso. Não. E por que seria então? Porque você sabe que não pode. Você sabe que tem um trabalho a fazer e não poderá partir enquanto não o concluir. Trabalho? Mas que trabalho? Não sei do que está falando. Sabe sim. Precisa resolver uns assuntos pendentes. Não compreendo. Por mais que me esforce, não consigo me lembrar do que possa ter feito de tão grave ao senhor Abílio. Quer ver? Clarissa assentiu e Tonha aproximou-se dela, colocou a mão sobre a testa da menina e começou a massageá-la. Imediatamente, uma luz azul começou a espargir-se na escuridão, espalhando-se em direção ao mar, e Clarissa viu-se novamente transportada para bordo da nau portuguesa. Seu nome então já não era mais Clarissa, era Luísa. Debruçada sobre a amurada, Luísa assistia com prazer à embarcação aproximando-se do cais de Lisboa. Estava com saudades de sua terra natal. Passara muito tempo viajando em companhia do primo e dos criados. Mas agora já era hora de voltar. Sentia falta do conforto do lar, da agitação de Lisboa, das festas suntuosas e da diversidade de amores. Luísa era uma mulher linda e extremamente liberada para os padrões da época. Tinha os cabelos de um louro escuro, quase da mesma cor do mel, e os olhos negros e cintilantes. As damas da corte a chamavam de devassa, sempre que ela não estava por perto. O marido, o arqueduque de Linhares, fora um nobre rico e poderoso, que falecera alguns anos antes, deixando-lhe uma fortuna incalculável e o título de arquiduquesa. Mesmo antes do casamento, Luísa já pertencia à nobreza, filha de um conde muito bem conceituado na corte portuguesa. O casamento arranjado por seus pais não lhe trouxera nenhuma alegria. O arquiduque, 42 anos mais velhos do que ela, não tinha a fibra que ela esperava no marido. Era mesquinho, covarde, feio. Quando se casara, Luísa contava apenas 17 anos e ele 59. Ela se revoltou, pois na época apaixonara-se por um jovem barão, de nome Bertoldo, de apenas 27 anos, mas cujo enlace não interessava ao conde seu pai. 2 anos depois de casados, o arqueduque sofreu um ataque do coração, morrendo instantaneamente. Durante o tempo em que perdurara o enlace, Luísa quase não o vira. Ele passava longos meses em viagem pela Europa e, quando voltava, chamava-a ao seu quarto 1 ou 2 noites e comparecia com ela às festas realizadas na corte, exibindo sua beleza como um troféu. Mas mal se falavam,
e era patente que o seu relacionamento era de pura formalidade e aparência, não havendo nenhum traço em comum que os ligasse. Por isso, quando ele morreu, Luísa sentiu-se mais do que aliviada e feliz. Tornara-se uma mulher rica e independente, ainda jovem e bonita, e não estava disposta a desperdiçar sua juventude com nenhum outro casamento de aparência. Não precisava mais disso. Dali para frente, podia fazer o que bem entendesse. Com tudo isso, era natural que despertasse a curiosidade e a inveja das damas da sociedade da época. Luísa, além de tudo, representava uma ameaça. Seu comportamento livre fazia com que levasse para a cama qualquer homem por quem se interessasse, fosse casado ou solteiro, novo ou velho, rico ou pobre. Luísa gostava do amor, e ser amante era sua principal diversão. O pai chegara a cortar relações com ela, proibindo-a de ir à sua casa, o que acabou por afastá-la do resto da família. Mas isso não impedia que tivesse inúmeros amigos na corte. Não eram raros os jovens que disputavam a sua companhia, e ela se deliciava, vendo o efeito que neles produzia quando adentrava os salões. Apesar do desprezo da família, apenas um de seus muitos primos, Carlos Castanheira, não cortara relações com ela. Apaixonado pela moça desde a mais tenra idade, não a largava um minuto sequer. Carlos era também um fidalgo, e sua fortuna incalculável colocava-o na cômoda posição de poder enfrentar sem medo a fúria e a intransigência do tio. Devido à sua amizade com Luísa, a família cortou relações com ele também, e Carlos passou a residir com a prima, tornando-se seu amante mais fiel. Tanta dedicação não podia passar despercebida a Luísa. Carlos era inteligente, astuto, gentil e educado. Além disso, era um homem extremamente atraente e simpático, e era disputadíssimo pelas moçoilas solteiras da corte. Mas Carlos não estava interessado. Amava Luísa profundamente, e a moça também o amava, à sua maneira. Ela o colocava a par de suas aventuras, e ele não se incomodava. Tinha também as suas conquistas, e gostava de novas experiências. Desde que Luísa voltasse para seus braços ao final de cada aventura, estava tudo bem. Depois, a fim de evitar escândalos por parte de seus amantes, dava-lhes régias recompensas, para que partissem sem fazer escândalos. Mas com o capitão Nicanor fora diferente. Ele era bonito, másculo, viril, um homem incomum, rude e ao mesmo tempo gentil. Sabia tratar uma mulher como ninguém. Era excelente amante, ardoroso e ousado, um mestre na arte de amar. Isso foi um deleite para a fogosa Luísa. Por mais que Carlos fosse seu cúmplice, Nicanor tinha uma fúria selvagem que a deleitava, e ela se entregou a ele com uma paixão avassaladora, como jamais se havia entregado a mais ninguém. Pensando nessas coisas, ela se debruçou sobre a amurada e acenou. Muitos amigos, sabendo de sua chegada, vieram recebê-la no cais. Ela estava radiante, saudando-os à distância, quando ouviu a voz de Carlos atrás de si. — Então, Luísa, feliz com a volta? Ela encarou o primo, tentando imprimir-lhe um certo distanciamento, e respondeu: — Sim, Carlos. Estou fora há quase um ano. É bom voltar para casa. E você, não está feliz? Carlos olhou bem fundo em seus olhos negros. Não era nenhum tolo, e percebia que havia algo de diferente naquele Nicanor. No princípio, Luísa agira como sempre fizera. Pulava para a cama do capitão e depois voltava para ele. Mas no decorrer da viagem, passou a evitá-lo e a tratá-lo com frieza, esquivando-se de sua companhia. Aquilo nunca acontecera, e Carlos podia ver um brilho diferente nos olhos de Luísa quando olhava para Nicanor. Pela primeira vez em sua vida, Carlos sentiu medo de perdê-la, e seu coração se contraiu. Aquilo não poderia acontecer. Segurando-lhe as mãos longas e finas,
Carlos declarou, a voz trêmula de emoção. Eu, mais do que ninguém, ansiava pela chegada. Fingindo não perceber a intenção por detrás daquelas palavras, Luísa retrucou com desinteresse. É mesmo? Por quê? Não gostou da viagem? Você sabe por quê, respondeu ele, chegando o rosto bem próximo do seu. Afastando-se dele, Luísa revidou friamente. Não posso imaginar o motivo. Foi uma viagem tão divertida. Não se engane, rebateu Carlos de chofre. Ele jamais será seu. Luísa gelou e respondeu, tentando aparentar naturalidade. Não sei do que está falando. Sabe sim. Estou falando do nosso capitão. Deixe de ciúmes, Carlos, por favor. Você me conhece. No entanto, torno a dizer que ele jamais será seu. Sentindo a raiva crescer dentro do peito, Luísa esbravejou. Quem lhe disse? E o que é que você tem com isso? Nada. Só não quero que você tenha uma decepção e sofra. Pois agradeço muito a preocupação, mas não preciso de você. Sei me cuidar sozinha. Sei que sabe, mas ainda assim... Não me aborreça, Carlos. Você é meu primo e meu amante, não é meu dono. Furiosa, Luísa voltou-lhe as costas e foi para o outro lado. Não queria mais ouvir aquela conversa tola e inútil. Era óbvio que Nicanor seria seu. Ela não tinha a menor dúvida. Sentia por Carlos, mas já não o amava mais. Amava Nicanor, e ele seria seu, de uma maneira ou de outra. Era só esperar. De volta aos tumultuados ares da corte, Luísa retornou sua vida social intensa. Logo que chegou, mandou preparar uma festa em seu castelo de Lisboa, para matar a saudade dos amigos. Todos os nobres e fidalgos de Portugal foram convidados, inclusive seu pai, que nem se deu o trabalho de responder ao convite. Luísa sempre o convidava, não por amor, mas para afrontá-lo. O pai, orgulhoso e moralista, revoltava-se com aqueles convites, mas não cedia às suas provocações. A festa estava magnífica e ninguém queria perder a oportunidade de comparecer ao castelo da arquiduquesa de Linhares. Os homens iam porque a admiravam, gostavam de sua beleza, de sua conversa inteligente, de seus gestos livres. As mulheres compareciam porque a invejavam e porque não queriam perder a oportunidade de testemunhar mais uma de suas extravagâncias. Depois, quando a festa terminava e elas se iam, falavam mal de Luísa por trás, chamando-a de libertina e devassa. Luísa sabia desses comentários maldosos, mas não se importava. Aquelas mulheres tinham a sua serventia. Era através delas e de seus mexericos que Luísa cada vez mais despertava a curiosidade e a atenção dos homens. E isso era o de que mais gostava. Naquela noite em especial, Luísa estava deslumbrante, pronta para receber o capitão Nicanor como seu convidado de honra. As horas, contudo, foram passando e nada dele aparecer, o que a deixava inquieta e transtornada. Lá pelas tantas, quando ela já não esperava mais que ele viesse, o capitão finalmente apareceu, trazendo pelo braço belíssima dama, cujos traços delicados os presentes não deixaram de admirar. Vendo seu amado adentrar os salões ao lado de tão bela companhia, Luísa ficou furiosa e partiu ao seu encontro feito uma bala de canhão, rápida e pronta a destruir. Acercando-se dele, procurou manter a calma e a pose. Afinal, era uma arquiduquesa e não conquistara a admiração de homens e mulheres fazendo escândalos em sua própria casa. Tentando aparentar tranquilidade, saudou os recém-chegados com um sorriso frio e perscrutador. Capitão Nicanor, que honra me causa sua presença. Alteza, respondeu ele, fazendo uma mesura. A honra foi minha em receber o seu convite,
Mas deixe que lhe apresente. Esta é minha esposa, Agripina de Souza. Agripina, apresento-lhe Sua Alteza, Luísa de Melo Alves, Arquiduquesa de Linhares. O raio não a teria fulminado com mais violência. Ao ouvir aquelas palavras, Luísa quase desmaiou. Sentiu-se mal, teve uma tonteira e precisou se apoiar no braço de Nicanor. De forma estudadamente cerimoniosa, lhe estendia. Sente-se bem, Alteza? Indagou ele com ar de fingida preocupação. Alteza, interrompeu Agripina interessada. Quer que chame alguém? Não, estou bem. Foi apenas uma leve indisposição, nada mais. Luísa se recompôs, armou um sorriso artificial e continuou. Seja bem-vinda à minha casa, dona Agripina. Espero que se divirta. E agora, se me dão licença, preciso ver como estão os outros convidados. Luísa fez uma reverência e saiu espumando. Então aquele idiota era casado. Por que não lhe dissera? E o que estaria pretendendo, levando a esposa ali sem nem avisá-la? Será que queria afrontá-la? Ou teria sido essa maneira que encontrara para lhe dizer que tudo estava acabado? O covarde! Sequer tivera a dignidade de lhe dizer pessoalmente. Sentindo que ia explodir, Luísa subiu aos seus aposentos. Precisava pensar e se recompor. Era uma mulher da mais alta sociedade de Lisboa e não pretendia dar motivo para que seus inimigos rissem dela. Isso não. Jamais seria motivo de escárnio. Preferia antes esmagá-los a todos. Luísa estava sentada na cama, o rosto afundado entre as mãos, quando ouviu passos perto de si. Olhando para o chão, viu 2 pontas de botas masculinas e já sabia a quem pertenciam antes mesmo de fitá-lo. — O que quer? Indagou, sem nem levantar o rosto. — Luísa, falou Carlos com ternura. Eu tentei avisá-la. — Avisar-me de quê? De que ele era casado? — Sim, mas você não quis me ouvir. Luísa olhou para ele e suspirou, deixando que as lágrimas escorressem pelo seu rosto. Carlos, penalizado, sentou-se a seu lado e pousou-lhe a cabeça em seu ombro, acrescentando cheio de compreensão. Não fique triste, meu amor. Isso vai passar. Triste eu? Não se deixe enganar pelas minhas lágrimas. Não sou mulher de desistir facilmente. Se Nicanor pensa que pode me usar e depois me descartar, está muito enganado. Ele não sabe com quem está lidando. O que pretende fazer? Vingar-se? Destruí-lo? Destruí-lo? Não. Pretendo destruir seu casamento. Isso é loucura, Luísa. Você só vai se ferir. Ele jamais deixará a esposa por você. Como sabe? Quis lhe contar no navio, mas você não me deu ouvidos. Os comentários entre a tripulação eram de que o capitão é louco pela mulher e que jamais a trocaria por outra, ainda que linda e rica, feito você. Luísa sentiu o ódio crescer dentro dela e, faces em fogo, esbravejou. Isso é o que ele pensa. Não sou mulher que se rejeite ou o abandone. O que ele fez? Usou-me? Pois está muito enganado se pensa que vou me resignar a ser usada e abandonada como um traste. Não vou. Nicanor há de ser meu, custe o que custar. Não seja louca, Luísa. O que você pode fazer? Ainda não sei, mas vou encontrar um jeito. Sou poderosa, influente, e ele é um João Ninguém. Esmago-o antes mesmo que possa implorar o meu perdão. Angustiado, Carlos segurou-a pelos ombros e, olhando fundo em seus olhos, tentou contemporizar. Para que isso, Luísa? Então não a amo? Nós sempre nos demos bem, não foi? Por que estragar tudo isso agora? Nicanor foi apenas uma aventura como tantas outras. Deixe-o para a mulher e volte para mim, como sempre fez. Foi um jogo, Luísa. Já terminou. Ela o olhou com desdém.
Desvencilhando-se dele, respondeu friamente: Foi um jogo? Pode ser, mas eu jamais serei perdedora. Jamais. Por favor, querida, esqueça Nicanor. Já acabou. Não, não acabou. Agora é que vai começar. Mas e eu? Por quanto tempo mais devo ficar esperando? Ela soltou um suspiro e fitou-o com um olhar gélido, acrescentando com frieza: Creio que chegou a hora de dizermos adeus. O que quer dizer com isso? Quero dizer que nosso romance é que acabou. Não o quero mais em minha vida. Você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério em toda a minha vida. Você já me cansou. Não o desejo mais. Por favor, junte suas coisas e vá embora. Mas, Luísa, e o nosso amor? Amor? Ela esboçou um sorriso de desgosto. Lamento, Carlos, mas acabou. Nosso amor se esvaiu ao vento. Depois que conheci Nicanor, não posso amar mais ninguém. Amo Nicanor, e só a ele. E ele tem que ser meu. Carlos encheu-se de ódio. Amava Luísa, e aquele capitãozinho aparecera do nada para tentar roubá-la dele. Tinha que impedi-lo. Era preciso, ele sim, destruir o capitão. Faria qualquer coisa para tirá-lo de seu caminho. Luísa não podia amá-lo. Fora ferida em seu orgulho pelo único homem que ousara desfazer-se dela. Só podia ser isso, e por mais dolorido que fosse, caberia a ele mostrar-lhe esta verdade. De repente, a visão se desfez, e Clarissa voltou para a beira da praia, ao lado de Tonha. Estava indignada e confusa. Por que vó Tonha lhe mostrava aquelas coisas? Sabe, minha filha, respondeu Tonha no mesmo instante. Às vezes, Deus nos permite ver as coisas de ontem para que possamos compreender as de hoje e melhorar as de amanhã. Não sei se compreendo muito bem. O que foi tudo isso? Será que você realmente não compreende o que se passou? Sei que foi Luísa e Abílio e Nicanor, mas o que houve entre nós não justifica o que estou atravessando hoje. Vocês se comprometeram pelo poder, pelo ciúme, pela posse. Luísa nunca amou Nicanor, mas não soube perdê-lo para a esposa. Mas ele me usou. Só se pode usar alguém que se permita ser usado. E depois, numa relação, há interesses mútuos, e cada qual tira proveito daquilo que mais lhe convém. Quando a relação é de amor, o proveito que ambos retiram é o mais sublime e gratificante. Não há cobranças, nem queixumes, nem orgulho e nem posse. Só felicidade e prazer. Mas vocês se ligaram pela atração física e pelo sexo. Não havia nada além disso que pudesse preencher os seus corações. E toda relação desse feitio tende a se esgotar quando se esgotam as novidades do sexo. É preciso estar consciente dos riscos e saber perder. E você não soube perder o homem que era objeto de seus desejos para a mulher que ele realmente amava. Mas eu também o amava. Você não o amava. Se o amasse de verdade, teria deixado que ele partisse quando ele escolheu ficar com a esposa. Mas você se sentiu ferida em seu orgulho, porque perder Nicanor representava muito mais do que a perda do amante, mas principalmente a perda de um poder que você julgava absoluto. Só que não há poderes absolutos, principalmente sobre as coisas do coração. Se não podemos mandar em nossos próprios corações, que dirá naqueles que não nos pertencem? Ninguém pode determinar a si próprio ou a outrem, de quem vai gostar e por quanto tempo. Ela refletiu por alguns instantes, até que tornou curiosa. Mas o que aconteceu depois? O que fiz a Nicanor para que ele hoje, no corpo de Abílio, se vingasse de mim dessa maneira? Ele não está propriamente se vingando de você.
Está tentando superar as dificuldades, mas elas permanecem ainda em estado latente em sua alma. São sentimentos que ele não consegue definir, mas que não se perdem no decorrer dos anos. É preciso modificar esses sentimentos, não desprezá-los. É por isso que ele se empenha em me espezinhar? Porque não consegue intimamente superar o mal que lhe fiz? Você não lhe fez nenhum mal. Viveu de acordo com a sua maturidade espiritual naquela época, agindo da forma que achava certa, assim como ele, hoje, age da maneira que julga mais adequada, embora, internamente, esteja se esforçando para se modificar. Esforço esse que você ainda não se empenhou em compreender. Mas o que posso fazer, vó Tonha? A presença de seu Abílio me causa repugnância. Não foi você mesma quem disse que não se pode mandar no coração? Então não tenho culpa de não gostar dele. Como esforçar-me para aceitá-lo se só o que sinto por ele é desprezo? Abra o seu coração e será mais fácil. Você está fechada na sua verdade e se faz cega a qualquer outra. Eu? Seu Abílio é quem se julga o dono da verdade, não eu. Você está tão preocupada com seu sofrimento que não consegue enxergar que há outros sofrendo ao seu redor. Se está se referindo a seu Abílio, ele sofre porque quer. Ninguém mandou me tirar da minha casa. Se é assim, você também quer sofrer. Por que foi pedir para reencarnar junto dessa família? Mas eu não pedi. Você sabe que pediu. E está sofrendo por sua própria teimosia. Mas não precisa ser assim. Ninguém tem que sofrer. Basta se colocar disponível para a vida que ela se encarrega de lhe mostrar o caminho certo. Não resista, Clarissa. Desarme-se e entregue-se ao seu destino. Fica difícil e cansativo caminhar contra a força do vento. Não sei se posso fazer o que me pede. Por mais que tente, não consigo compactuar com a tirania de Abílio. Não precisa concordar com ele. A submissão embota o crescimento e estimula o dominador a permanecer na tirania. Divirja dele, mas com amor. Exponha suas opiniões, suas ideias, sem medo de contrariá-lo. Mas faça isso com respeito e amorosidade. Não é preciso gritar nem brigar, mas seja enérgica quando necessário. Seja firme, não agressiva. Se você conseguir proceder dessa maneira, em breve verá que Abílio também irá se desarmar e passará a confiar em você. E você se surpreenderá com o homem maravilhoso que ele é. Maravilhoso? Acho difícil de acreditar. Pois acredite, Abílio revestiu-se de uma capa e caberá a você ajudá-la a cair. Não sei se serei capaz. Não foi capaz com Vicente? Com Vicente foi diferente. Ele é um menino ainda, muito revoltado e perdido. Exatamente como o pai. Mas você teve com Vicente uma paciência e uma determinação que não tem com Abílio, não é verdade? Sim, é verdade. E viu como foi fácil conquistá-lo? Vicente é um menino carente, precisa de amor. Abílio também. A diferença é que você prontamente reconheceu em Vicente um espírito amigo, cujas afinidades logo a fizeram quebrar a muralha de gelo que ele erguera entre vocês. Vicente, espírito amigo? Mas quem? Ela pensou por alguns instantes e logo o identificou em seu passado. Teria sido Carlos? Isso mesmo. Você e Carlos são espíritos afins, e foi fácil para você entender-se com ele, mas sua reconciliação deve ser com Abílio. Não perca essa oportunidade, Clarissa, pois será a única nesta vida. Clarissa abaixou os olhos e começou a chorar. No fundo, sabia que Tonha tinha razão. Sentia que precisava aprender a amar Abílio assim como já conseguia amar Vicente. Mas tudo lhe parecia tão difícil. Ele era irracível e grosseiro, e ela,
revoltada com o destino que o pai lhe selara. Como fazer para superar a antipatia natural que sentia por ele? Como que, escutando seus pensamentos, Tonho apanhou a mão de Clarissa e respondeu com simplicidade: Ore, Clarissa, ore. Em seguida, levou-a de volta ao corpo físico e desapareceu no ar. Continua no capítulo 10. Até lá!